Olá, povo de Deus, sábado da 7ª semana da Páscoa, 4 de junho de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 28, 16 a 20, 30 a 31 e João 21, 20 e 25. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus e, quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam pregando o reino de Deus. Com toda coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Vejamos um pequeno resumo dos últimos capítulos de Atos. Entre a leitura de ontem e a de hoje, temos a narrativa da atribulada viagem de Paulo até Roma. Parte de Cesareia para a ilha de Creta, sofre uma grande tempestade durante 40 dias, demora-se em Malta, viaja até Roma e é calorosamente recebido pela comunidade cristã. Na capital do império, o apóstolo vive uma liberdade vigiada por 2 anos, que aproveita para anunciar o reino de Deus com muita coragem. E vamos recorrer uma vez mais ao nosso teólogo José Comblan. Ouçamo-lo. O que aconteceu depois desses 2 anos, Lucas não o diz. Na sua perspectiva, tudo já foi dito, o caminho do cristianismo está traçado. O resto não acrescentou nada. Paulo foi solto e viajou de novo? Ou então nunca foi solto e a sua prisão terminou finalmente pela morte? Não temos argumentos definitivos para decidi-lo e Lucas não permite nenhuma conclusão a esse respeito. Durante esses anos, a sua casa transformou-se no centro da pregação do Evangelho. Recebia a todos, judeus e gentios, todos destinados a formarem um só povo, que é o Israel verdadeiro. Ao redor de Paulo nasce a igreja definitiva. Pela história, sabemos que ainda no final do 1º século veio a perseguição do imperador Domiciano, que reinou por 15 anos até seu assassinato em 96. Contudo, nenhuma perseguição foi capaz de deter o avanço do evangelho. A história confirmou até agora a confiança de Lucas. Também deste ponto de vista histórico, teve razão. O Império Romano revelou-se um caminho favorável e providencial. O cristianismo não conseguiu implantar-se no Império dos Partos nem dos Persas. Os nestorianos chegaram até a Índia e a China, mas não conseguiram fundar um cristianismo durável. Estranho destino do Império Romano, que Lucas percebia como preparado pela providência de Deus como o mais apto para realizar o desígnio de romper as fronteiras de Israel e fazer irrupção no meio das nações. De fato, foi desde o Império Romano que o cristianismo acabou irradiando até os confins do mundo. Lucas devia saber, tanto quanto Santo Agostinho, os crimes inumeráveis do Império Romano.
não foram maiores do que os crimes dos persas. No entanto, Ciro foi eleito por Deus, no caso dos persas, e Roma também foi eleita. Ciro nunca soube que era instrumento de Deus, também Roma nunca soube. Deus conduz a história, usa a marcha do mundo para um desígnio que só ele sabe prever. A obra de Lucas atingiu o objetivo. Nada nem ninguém pode deter o caminho da palavra que chega ao coração do império e é pregada nos extremos confins da terra. Paulo é uma das muitas testemunhas de Jesus. É um modelo, um campeão da fé e do testemunho da mesma, mas não é o único. Paulo cumpriu a sua missão com fidelidade e coragem exemplares, mas todo cristão há de ser testemunha da ressurreição. Em todo tempo e lugar, em todas as circunstâncias, o discípulo há de proclamar Jesus como Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus não pode ser acorrentada. João 21, 20, 25. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Quando Pedro pergunta sobre o destino do discípulo que Jesus amava, a resposta de Jesus é direta. O que te importa isso? Cada um é cada um para Jesus. Nossa felicidade é segui-lo sem comparar. O narrador desse acréscimo de João observa que, por causa dessa resposta de Jesus, espalhou-se entre os discípulos o boato de que não morreria. Mas não foi isso o que Jesus falou. Disse apenas: se eu quero que ele fique até que eu volte. O bom entendedor percebe que o discípulo amado morreu. Quando o quarto evangelho foi escrito, os mártires eram já tidos em grande consideração. A morte de um mártir era o modo mais elevado de glorificar a Deus. Jesus tinha predito o martírio de Pedro, mas não terá dito nada sobre o discípulo, o outro? Claro que disse: se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Tu segue-me. Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus. Embora muitos morressem, muitos outros viveriam até o regresso do Senhor. Mas a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam. O próprio quarto evangelho inculca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas. O juízo final, a vida eterna, tem lugar aqui e agora, ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. O testemunho do narrador está na base do quarto evangelho, e nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. O nós aqui indica a comunidade de discípulos que surgiu à volta do testemunho dos discípulos. Com nossa reflexão de hoje, terminamos os livros de Atos e do Evangelho de João. Aprendemos que os primórdios da igreja se devem ao amor incondicional de Jesus por seus discípulos
e pelo entendimento que estes tiveram para dar continuidade à prática de Jesus. Também aprendemos que seguir Jesus passa pela cruz e pela disposição absoluta a se deixar entregar à vontade do Pai, que nos orienta na prática do reino por meio do Espírito. Um beijo no seu coração.